Pois bem, eu acho, viu, Sérgio, que se fosse possível pensar mais no uso dos instrumentos e diminuir o uso dos papéis, a papelada das burocracias. Talvez aqui agora eu vá ser um pouco sonhador. A papelada das burocracias, o sem número de funcionários burocráticos. Se fosse possível pensar menos nessas coisas e pensar mais numa política, por exemplo, para uma zona, fazer uma experiência aí, piloto, entende? Numa zona chamada periférica da cidade, em que você fizesse uma tentativa de esforço conjunto, de pôr juntos o rádio, a televisão, o jornal mural, os cartazes. Quer dizer, tudo isso atuando, as artes plásticas, as crianças e os adultos pintando na rua, contando suas histórias e mandando seus recados através das paredes. Contando a história do mal-assombrado, o susto que teve de noite, ou a história do afogamento de um colega, tá entendendo? Ou a fome que teve. Isso sem medo que a polícia venha bater, sem medo que a polícia venha pense que isso aí já é subversão de novo. Nada disso, não é subversão. Subversão é a ordem que está aí, essa é que é subversiva. Denunciá-la é um gesto de amor. Pois bem, uma experiência assim, uma zona aí, vamos ver se dá certo isso. Vamos botar o rádio. Qual é a estação de rádio que topa? Eu não tenho dúvida nenhuma que 2, 3 estações de rádio topavam um negócio desse. Tem muita coisa que eu tenho observado, não sei se você observou, que algumas estações de rádio de São Paulo, pressionadas, premidas pela avalanche, o poder das televisões, assumiram umas posições que a gente podia chamar, talvez, não sei se eu estou certo, mas talvez a gente pudesse chamar de originais no sentido do começo, ou de radicais no sentido do começo, que não eram exatamente a norma de comportamento das emissoras de rádio. Quer dizer, há emissoras de rádio em São Paulo que estão estabelecendo um diálogo extraordinário entre um ouvinte e outro. Certo. Entende? E fazendo uma ligação. Eu mesmo dei entrevista já contigo, tu não estava no dia, mas sobre o nosso livro. Eu dei uma entrevista num desses programas em que eu sei que fala da casa da gente, e o outro entra, dá o palpite, pergunta, pará, entende? Quer dizer, em que o ouvinte conversa com o ouvinte mediado pela estação de rádio. Ou seja, as possibilidades técnicas existem quando se quer dialogar. Claro. Aquele problema que nós tocamos no diálogo anterior, inclusive, da unidirecionalidade dos meios, é, a meu ver, até um falso problema. Exato. Mas eu gostaria de engrenar com você, a partir daí, porque ocorre o seguinte: determinadas escolas, determinados professores, abertos à penetração dos meios e desejosos de estar modernamente no seu tempo, adotam, com frequência cada vez maior, o uso desses recursos industriais, desses aparelhos eletrônicos de comunicação, tipo videocassete, por exemplo, ou mesmo gravadores, cassete e tal. Mas o que eu tenho visto como mais frequente é que a função que se dá a esses instrumentos é a de utilizá-los como aparelhos de transmissão de mensagens pré-fabricadas e praticamente reduzir a ação desses meios junto aos alunos, fazendo com que os alunos assumam um papel de consumidores das mensagens em videocassete, né, das mensagens em cassete, como se não estivesse também em jogo, ao se introduzir um novo recurso, um novo instrumento, o lado ativo da participação dos alunos. Ou seja, por que não, além de se apresentar em videocassete uma mensagem pré-montada, já toda planejada, ou todo um curso já pré-montado, por que não equilibrar essa apresentação de mensagens pré-fabricadas com atividades em que os próprios alunos aprendam a produzir as suas mensagens, a utilizar esses recursos, percebe? Mas é lógico. Ou seja, há muitas vezes, nesse abraço que se faz das novas tecnologias, dos novos recursos, uma atitude ainda tradicional do ponto de vista didático-pedagógico. Ou seja, continua se deixando ao aluno a tarefa do consumo. Claro.
é que, no fundo, terminam por domesticar os instrumentos tão dinâmicos de comunicação e os meios de comunicação, terminam por domesticá-los a uma burocracia escolar, a uma escolástica. E é um desastre isso.